Sejam bem-vindos. Quero sentar-se por gentileza. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na segunda reunião de hoje. Pela manhã foi um culto muito abençoado, irmãos. Muito abençoado. Deus falou conosco, nos ajudou bastante. E eu espero que Ele tenha total liberdade. Como falamos em oração, o Espírito do Senhor só pode ser contigo até onde você permitir. O Espírito de Deus só trabalha nas nossas vidas, ou age em nós, só temos experiência com Ele até onde dermos liberdade. Ele nunca vai ultrapassar um limite imposto por mim mesmo, ou por você, tá? Então, essa é uma das virtudes do Espírito Santo, tá? Que Ele só vai conosco, irmãos, até onde nós permitirmos. Então, que nós possamos dar a Ele toda a liberdade, porque nesse instante, eu espero que a palavra do Senhor, a palavra que Deus nos deu, fale ao teu coração, te ajude a entender, a perceber o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo. Irmãos, entenda algo, eu não sei como foi seus dias passados, como foram. Não sei como foram seus dias passados, sabe? E às vezes, por conta dos dias passados, muitos não estão conseguindo, no presente, preparar-se para ter um futuro de bênção. E isso tem impedido as pessoas, irmãos, de viver o melhor do Senhor, sabe? Você não precisa estragar o seu futuro por conta do seu passado. Se o passado foi ruim, se o passado algumas coisas aconteceram, sabe, que até te traumatizaram, o seu futuro ainda está intacto. Seu futuro ainda não foi escrito. Então, eu e você precisamos fazer algo, sabe, para que o nosso futuro seja muito melhor que o nosso passado. O nosso futuro seja muito melhor do que as experiências ruins que nós tivemos. Uma experiência ruim não quer dizer que todas as outras serão ruins. Agora eu preciso ter a visão de Deus de começar da maneira correta. Pode perceber que a maioria das experiências ruins foram coisas que começaram de forma errada. Foram coisas que iniciaram de maneira errada. Então hoje, com a visão do Senhor, nós vamos fazer algo aqui que Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses. Filipenses, abra sua Bíblia por gentileza. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos aqui no versículo 12. Acharam? Vamos lá então. Diz aqui, irmãos, Paulo está dizendo: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo está dizendo: não que eu já tenha alcançado. Então, é fato que muitas coisas das quais recebemos do Senhor em Tua Palavra como promessa, como algo que iria se cumprir nas nossas vidas, é fato que muitas coisas nós ainda não alcançamos. Só que o fato de eu não ter alcançado não quer dizer que não vai acontecer. O fato de eu ou você, de nós não termos alcançado, não quer dizer que aquilo não vai acontecer ou que não seja a vontade de Deus. Paulo está dizendo: eu confesso que eu não alcancei, não que eu já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa: para alcançar é preciso o quê, irmãos?
prosseguir. Prossigo para alcançar aquilo que também fui preso ou alcançado por Jesus Cristo. Ou seja, quando o Senhor nos reúne em um culto como este, e você presta a tua adoração, dá o teu louvor, apresenta a sua vida diante do Senhor em adoração, Deus geralmente abre o céu e derrama sobre nós a sua presença e fala conosco pela sua palavra. E esta palavra, quando se revela a você, é aquilo que o Senhor te alcançou, para que você alcance. Quando o Senhor fala ao nosso coração pela sua palavra, Ele está mostrando o que, gente? Ele está mostrando onde quer que você chegue. Ele está mostrando o que espera que você alcance. Ele está mostrando onde Ele quer que você, sabe, o caminho que Ele quer que você passe por ele e onde quer que você chegue. E aí naquele instante você recebe, a promessa é boa, ficamos até o que? Felizes. Puxa, que palavra, era isso que eu precisava. Mas aí, no meio do caminho para alcançar, existem obstáculos. Existem obstáculos, existem situações que nós precisamos transpor, nós precisamos vencê-las. E Paulo está dizendo aqui, olha, não que eu tenha alcançado, porque quem olha para aquele homem, olhava para aquele homem, imaginava o que, gente? Que ele estava muito bem, homem de Deus, orando, operando milagres, sinais, maravilhas, as coisas acontecendo. Quem olha para ele fala, puxa, está muito bem. Ele está dizendo, ei gente, eu não alcancei ainda não, mas eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo. Aí é o que muita gente está pensando, o que eu faço? Eu queria tanto prosseguir, mas quando eu penso em prosseguir, quando eu penso em, sabe, em caminhar, quando eu penso em ir adiante, vem o desânimo, vem o cansaço, vem os pensamentos, puxa, quantas vezes eu já fiz isso, vem tantas coisas. O que eu preciso fazer para prosseguir? Qual o segredo, Paulo? Como é que você consegue prosseguir mesmo em meio a tantas as circunstâncias? Está aqui, ó, versículo próximo, ó. Irmãos, e mais uma vez ele diz, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é o que, gente? Esquecendo-me das coisas que atrás o que? Ficam, e avançando para as que estão aonde? Diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Senhor Jesus. Então uma das receitas para prosseguir é esquecer as coisas que ficam para trás. E quando fala assim, esquecer, a pessoa pensa tantas coisas. Pastor, já passaram tantas coisas na minha vida, eu já enfrentei tantas situações, já passei por tantos, pedaços, vamos dizer assim, nessa caminhada, que olha, é difícil quem passar o que eu passei, esquecer. É difícil quem passar o que eu passei, deixar para trás as coisas que aconteceram. Mas a verdade é que ninguém pode caminhar, gente, à frente, enquanto ele continua olhando para trás. Sabe? Paulo está dizendo, uma coisa eu faço. Ele não falou, E uma coisa faço, quer dizer, ele mesmo. Não é Deus que faria com ele, por ele. Quem fazia era ele. Uma coisa faço, que é o quê? Deixando as coisas para trás. E quando eu deixo para trás, isso quer dizer o quê? Que independente do que tenha acontecido, isso não vai amarrar a minha vida. Isso não vai me ficar fazendo, sabe, ter pesares. Puxa, gente, todos nós já tivemos experiências ruins. Em muitas áreas da vida, todos nós tivemos uma experiência ruim. Mas isso não quer dizer que todas as experiências que você tiver daqui para frente serão semelhantes.
O Senhor está dizendo hoje: olha, é preciso que você deixe para trás as coisas velhas, deixe para trás aquilo que um dia também te afastou da presença do Senhor, porque o Senhor te alcançou com um objetivo, e é esse objetivo que você tem que alcançar, é nesse lugar que você precisa chegar. O objetivo do Senhor agora é o que deve ser importante para nós, é o que deve ser importante, irmãos, no nosso pensamento, no nosso coração. Não, peraí, eu já tive alguns problemas, algumas adversidades, algumas situações que me entristeceram, algumas até traumatizaram, mas o Senhor me alcançou. Digam amém? Deus te alcançou, Cristo te escolheu, e quando te escolheu, te alcançou, é para dar frutos. Plantou no seu coração um objetivo, mostrou que você podia chegar, mostrou que você podia caminhar, que tem à frente, tem algo muito melhor. Aí, nós muitas vezes ficamos presos a coisas antigas, tá? Não é só uma situação ou pessoas. Eu vou te mostrar aqui, irmãos, que Cristo poderia ficar preso a coisas antigas, porque o único que lembra do passado, que quer que você olhe para trás, é o diabo. Sim, é o Satanás. É o único que quer que você olhe para trás. Porque, irmãos, ele não quer olhar para frente de jeito nenhum. O inimigo não quer olhar para o futuro de jeito nenhum, porque quando ele olha para o passado, ele lembra da glória que ele teve, do anjo, do querubim protetor que ele foi. E quando deixou o orgulho entrar em seu coração, quando deixou entrar no seu coração aquele sentimento de querer ser semelhante a Deus, ou subir ao trono do Senhor, e foi lançado fora, a única glória do inimigo está onde? No passado. Quando ele tenta olhar para o futuro, o que o diabo vê? O que o inimigo vê? Condenação, lago de fogo e enxofre, inferno. Então ele nunca vai querer olhar para onde? Para frente. E na vida da pessoa que ele ganha o direito de estar no pensamento, ele sempre estará fazendo essa pessoa olhar para trás, para ser como semelhante a ele. Aí é assim que ele tenta. Eu vou te mostrar um caso aqui. Jesus estava no céu. Jesus no céu era o próprio Deus, perfeito em glória. Era o próprio Deus, o autor da vida, autor da criação, perfeito em obras. Jesus no céu, gente, era o Senhor. Mas aí mesmo Filipenses, na sua Bíblia, está em Filipenses, vem ao capítulo 2, volte aí uma página, ou talvez nem necessário. Filipenses capítulo 2, versículo 5, olha aqui: tendo tudo na glória, olha o versículo 5, diz o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Presta atenção aqui. Ele tinha tudo: onisciente, onipresente, onipotente, todo poder, esplendor de glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tudo. Aí no plano de salvação de Deus incluía o quê? O próprio Deus.
ou a sua palavra, o seu verbo, o próprio Deus descer ao mundo como homem. Porque Cristo, irmãos, é de Deus, parte de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Achando-se na forma de homem, o que é que ele fez? Chegou aqui na terra todo, porque eu sou o filho de Deus, foi isso? Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se. Achado na forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo, e depois fez-se o quê? Como servo de todos, e obedeceu até a sua morte, morte que era de cruz. Deixa eu te perguntar de uma experiência aqui, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já ouvi muitas pessoas me falando sobre isso, contando sobre isso. O quê? Quem hoje tem pouquinho, ele prospera e passa a ter muito, é uma coisa, tá? É algo bacana, mas ele já sabe como é ter pouco. Quem tem tudo, um dia, no outro dia acorda e não tem mais, aí ele precisa fazer o quê? Se readequar à sua realidade. Então ele vai ter que abrir mão de muito luxo, de muito conforto, de muitas coisas, e até ele conseguir assimilar que agora ele já não tem mais o que tinha antes. Alguns irmãos entram, sabe, em um problema enorme, em uma bola de neve, umas dívidas e tantas outras coisas, porque ele não conseguiu assimilar que agora ele já não pode ter o mesmo padrão de vida que ele tinha antes. Ele precisa reduzir, ele precisa fechar as torneiras, ele tem que cortar gasto. Então, quando você está lá e volta aqui, é uma experiência muito ruim, muito ruim, porque a pessoa vai estar aqui pensando: puxa, já tive isso, já tive aquilo, já tive meus iates, meus barcos, já tive a minha fazenda, e meu rancho e tal, e hoje não tem. Hoje fica só a lembrança. Mas aí a pessoa está lutando com o desejo de voltar. Só que para voltar é preciso esquecer o estilo de vida que tinha aqui e se adequar com o estilo de vida daqui e agora. Eu vou levar essa história aqui, esse exemplo, para Jesus. No céu ele tinha a glória, o resplendor de sua glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, perfeito, Criador, autor da vida, o verbo que fez na criação nascer todas as coisas, porque disse Deus: e haja, e houve. Sem ele nada do que existe existiria, e nem tudo e nada do que se fez seria feito. Era então o autor da vida, mas aí aniquila-se a si mesmo, e ele, encontrado na forma de homem, agora tem que obedecer, sendo que servo de todos, porque ele ia morrer pelas pessoas. Aí o que acontece, irmãos? Sempre vem uma lembrança. E sabe quem traz a lembrança? Lucas capítulo 4. Lucas 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 4. Vamos lá? O primeiro versículo diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. 3. E disse-lhe o diabo, que ele geralmente aparece no momento de maior necessidade, né? É no momento de necessidade ou de fragilidade emocional, é no momento de fome, é no momento de escassez,
É no momento que estamos atravessando, como Paulo diz, eu tenho que prosseguir. Como Paulo nos falou em Filipenses, eu tenho que prosseguir para o alvo. No momento que você precisa prosseguir, mas parece que algumas coisas estão te faltando. No momento de maior fragilidade é que ele aparece. Jesus teve fome e o diabo disse o quê? Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Olha, irmãos, a ideia do inimigo. Espera aí, você não é o Filho de Deus? E está passando fome? Está nesse deserto com fome? Na glória, Jesus nem sabia o que era fome. Não sabia pelo fato de não ter o quê? Sentido. Porque onde ele está é um local que a Bíblia nos diz que lá não há o quê? Fome, nem sede, nem pranto, nada disso haverá. Então ele não conhecia fome. Aí o diabo vem e fala assim: mas espera aí, rapaz, você é o Filho de Deus. Sabe o que você pode fazer? Transformar essa pedra em pão. Como quem diz: da onde você veio tem o quê? Abundância. Transforma essa pedra em pão, rapaz, e você vai ficar saciado. Cristo poderia fazê-lo, tinha poder para fazê-lo, poderia, mas não fez, porque ele disse o seguinte: e disse-lhe Jesus respondendo: está escrito, nem só de pão viverá mas de toda a palavra de... Olha, alguém que esqueceu, deixou para trás as coisas velhas. Eu tive em abundância, mas hoje não é o tempo de eu viver a abundância. Então eu vou ficar com o que está escrito. Ele está dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de tudo, toda a palavra que vem de Deus. Mostrando que ele não estava preso às coisas velhas. Mas você acha que o diabo desistiu? Porque agora vem a tentação ainda maior. Porque ninguém é tentado por aquilo que é ruim. Somos tentados por coisas boas. Não é verdade? É igual você estar, por exemplo, em uma dieta. Aí você acorda e fala assim: acordei com uma vontade de comer um pratão de jiló com queijo derretido em cima. Você é tentado por isso? Você é tentado por isso? Né? Geralmente você acorda pensando o quê? Cuca recheada, rocambole, sabe? Coisas assim, bolo de milho. Ninguém é tentado por aquilo, irmãos, bom, para mim o jiló é ruim. Ninguém é tentado por aquilo que é ruim. Somos tentados por coisas. E aí o inimigo é um especialista em saber do que nós o quê? Isso. E ele já tinha estudado. Bom, ele é o Filho de Deus, ele era o quê? Rei. O que eu vou oferecer para ele? Está lá, 5. E o diabo, levando-se ao alto do monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu... Presta atenção. Ele não podia oferecer a Cristo algo que não chamasse sua atenção. Quando ele oferece o reino, a glória do reino e tudo, ele está tentando fazer Jesus lembrar de onde ele veio, de quem ele era lá no céu. Porque se ele leva Jesus a agir como Deus aqui na terra, ele continua tendo o direito de continuar agindo na terra, porque quem tinha que vencê-lo foi o homem, era um homem. Cristo não veio ao mundo como Deus. Nesta batalha, o inimigo precisava ser vencido pelo homem, porque o homem entregou e o homem precisava recuperar. Então não podia agir como Deus. Se ele agisse como Deus,
ele perdia o direito de disputar a humanidade e os homens que estavam entregues nas mãos de Satanás. Aí ele leva Jesus ao alto do monte, num instante de tempo, um momento, mostra todos os reinos da terra, a glória de todos eles, o poder de todos os reinos da terra. E aí aqui a Bíblia diz apenas o seguinte: porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Um diálogo bastante o quê? Resumido. Mas nós podemos imaginar, nós podemos conjecturar o inimigo olhando e dizendo: olha, o que eu tenho para você? Reino, poder, glória. Os homens vão te adorar, os homens vão te exaltar, os homens vão te aceitar, as pessoas vão te aplaudir, você terá o domínio. Eu imagino até que ele sussurrou o caminho pelo qual Cristo ia passar, porque tudo estava escrito, havia profecia, tudo já estava escrito. Então ele sabia todo o caminho pelo qual o Messias havia de passar. Eu imagino ele olhando para Jesus dizendo: olha, o caminho pelo qual você vai passar não é fácil. Esse povo, você vai sair desse deserto e vai ajudar muita gente, que eu sei, vai curar o enfermo, vai libertar o cativo, vai ressuscitar o morto, vai multiplicar pães e peixes. Um exemplo, você vai fazer muitas coisas, vai ajudar. Mas sabe esse povo que você vai ajudar? Quando você estiver preso, eles vão te abandonar. Quando você estiver junto de um malfeitor, eles vão escolher o malfeitor e vão mandar te crucificar. Essas mesmas pessoas vão dizer: crucifica-o. E aí você vai ser esbofeteado, vão bater no seu rosto, vão cuspir no seu rosto, vão lhe entregar na mão de um carrasco que ele não tem alma, que tudo que ele sabe é bater, 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 bater. Vão lhe entregar na mão dos carrascos e você vai ser chicoteado. Acha pouco? Vão lhe cravar na cabeça uma coroa de espinhos. Vão te encravar. E aí, quando você imaginar que está acabando o sofrimento, vão colocar nos teus ombros uma cruz pesada, e você vai andar alguns quilômetros com essa cruz no seu ombro, até o local da crucificação. Posso até dizer onde é: o local da caveira, o Gólgota. Profecia, estava escrito. O diabo conhece a Bíblia? Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Muito. E lá você será crucificado. E quando você imaginar que o sofrimento acabou, para garantir que você esteja morto realmente, os homens vão te transpassar com uma lança. O que eu posso lhe dar? A glória, o poder de todos esses reinos, porque tudo me foi entregue. É ou não é tentador? Sim ou não? Mas a tentação era voltado para aquilo que Jesus tinha no passado de glória. Mas disso a Bíblia diz que ele havia se esvaziado. Foi quando então Jesus olhou para ele e disse o seguinte: portanto, o inimigo disse: portanto, se me adorares, será teu. E Jesus falou, e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele o quê? Sabe o que é isso? Deixou para trás o passado. Porque se ele não deixasse para trás o passado, agora estaria o quê? Balanceado. Ele estaria agora, irmãos, lembrando, saudoso, dizendo: puxa, onde eu vim parar? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando aceitei esta missão? É igual a pessoa, meu irmão, né? É igual a pessoa. Ele está aqui hoje, tem ali a sua esposa, tem ali o seu marido,
Aí o tempo vai passando, um dia ele ficou chateado com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele ficou chateado por lá. Aí ele está na onde? Na rede social. E essa rede social, irmãos, olha, é uma ferramenta boa, mas se for mal usada, vira uma ferramenta do diabo, porque se você digitar lá Satanás, aparece ele. Sim, ele fala assim: puxa, lembrei de fulano de tal, como será que está? Será que está bonita? Será que está bonito? Será que envelheceu? Será que os anos foram bons com ele? Foram bons com ela? Aí ele vai digitar, que eu estou dizendo, se você digitar lá Satanás, vai aparecer o Satanás lá. Aí digita o nome da pessoa, aparece. Olha, oi, lembra de mim? Começou, irmão. Aí está formado o que? O problema. Acredito que se você, sabe, decidiu deixar algo para trás, esquece. Ah, quero saber. Não, você quer saber do quê? Quer saber de quê? Casamento. Não se sabe por quê. A pessoa foi lá e se separou. Divorciou. Sabe? Não era o que o Senhor Deus orientou pela Bíblia, não. Mas aconteceram algumas coisas e tal, é traição, isso, aquilo, outro, e pela dureza do coração, a pessoa foi lá e separou. Separou. Mais à frente, o que acontece? Eles estão separados, divorciados, cada um está livre no seu caminho, eles dizem o quê? Eu vou me casar. E vai lá e o que? Casa novamente. Ela casa dali, ele casa de lá. Aí no casamento começam a surgir o quê? Comparações. Ah, porque fulano era assim, esse, porque o Beltrano, meu Deus do céu. Aí ele vai pensar, o que eu fiz da minha vida? Se você decidiu deixar algo para trás, deixa. Se quando tinha tempo de tentar lutar, não lutou, agora não é hora de ficar olhando para trás, porque vai embaraçar seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Agora não é hora de ficar olhando para trás. O que nós estamos vendo? Eu só vou chegar adiante, eu só vou prosseguir para o alvo, se eu conseguir o quê? Olhar para frente. Mas a pessoa em tudo está olhando para trás, sempre olhando para trás. Há uma orientação de Jesus Cristo, ali no Evangelho de São Lucas ainda, você está em Lucas? Há uma orientação de Jesus Cristo aqui, Lucas 17, que diz o seguinte, Lucas capítulo 17, só o versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32. Olha o que está escrito, gente. Lembrai-vos de quem? Lembrai-vos de quem? Pela manhã eu falei assim, gente, tanta mulher boa na Bíblia para a gente lembrar, né? Jesus podia falar assim, lembra de Ruth, de Noemi, lembra de Esther, lembra de Ana, né? Lembra dessa mulherada bacana, lembra daquelas que fizeram diferença. Mas Jesus mandou lembrar de quem? Você não veio mandar lembrar de nenhuma outra. Lembrai-vos da mulher de... O que aconteceu com a mulher de Ló, gente? Deus estava preparando um futuro para ela, seu marido e suas filhas. Deus estava preparando um futuro fora de Sodoma e Gomorra. Deus estava preparando um presente e um futuro de bênção. Mas o anjo disse, esquece Sodoma. Não olhe para trás. Não olhem para trás. E eles foram saindo. Mas algo que ela estava deixando para trás, que ela estava precisando abrir mão, fez ela olhar rumo a Sodoma. E quando ela olhou, a Bíblia diz que
transformou-se numa estátua de sal. Entenda uma coisa, essa era uma mulher que tinha tudo para ter uma história agora, como teve, por exemplo, a esposa de Abraão, não uma história tão bonita, tão grande, mas agora um futuro. Ló, sua esposa, porque edificou a casa, sua família foi abençoada e tal, mas não, a Bíblia só, a única referência que a Bíblia faz da esposa de Ló é o quê? Que Ló estava saindo de Sodoma e sua esposa olhou e a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. A única referência dela, não fala mais nada dessa mulher. Mas por quê, irmãos? Porque quem olha para trás e fica preso às coisas velhas, ele nunca vai construir um futuro. Ele não vai ter história para contar. Ele não vai ter testemunho para dar. Ele não vai ter o que dizer. Nunca terá o que dizer. Sabe por quê? Porque está preso. A vida paralisa. A vida dessa mulher literalmente acabou naquele lugar. Por quê? Os teus olhos estavam para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se, nós precisamos seguir em frente. Deixa as coisas velhas para trás. Deixa as coisas velhas. Você está em um outro momento, em um outro instante, sabe? Um momento completamente diferente. Deixa para trás as coisas velhas. Senão a vida paralisa. Senão a vida, irmãos, para. E muita gente já está com a vida o quê? Parada. Então Paulo disse, uma coisa eu faço, deixando as coisas que estão para trás de mim, eu faço o quê? Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então veja, primeira coisa que eu preciso para prosseguir, deixar para trás. E outra, ter um alvo. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Eu vou prosseguir para o meu alvo, eu vou prosseguir pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Eu vou prosseguir pelo propósito de Deus, pelo projeto de Deus. Nós precisamos ter um alvo. E prosseguir para o alvo inclui o que, irmãos? Estar com os olhos atentos no objetivo. Seguir. Prosseguir, estar o quê? Vou usar uma palavra muito usada nos dias de hoje, todo mundo aprendeu, focado no alvo, focado no objetivo, ou no objetivo, tá? Ligados. E aí, o que muitas vezes impede a pessoa de caminhar? Primeiro, ele olha para trás. Segundo, ele não está focado no objetivo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá? Abre a sua Bíblia aí, eu estou terminando aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, você está... Filipenses, passa lá. Colossenses, Tessalonicenses, 1ª, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. O versículo 3 diz o seguinte, gente: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de... Então, aqui ele já deixa claro que para eu prosseguir, eu tenho que agir como um bom... Jesus já nos alertou, João 16:33, no mundo passareis por... Sofre comigo as aflições como um bom soldado no momento de maior tensão. Um bom soldado, no momento de maior pressão, no momento de maior perigo, ele precisa manter a calma, ele precisa raciocinar, ele precisa ter paciência, porque se ele for afobado, se ele desesperar,
Se ele entrar no desespero, ele pode ser atingido e morrer no meio da batalha. Então o bom soldado, ele enfrenta os momentos de pressão, ele enfrenta os momentos difíceis sem vacilar. É aquela coisa, eu sei que estou em aflição, os inimigos estão cercando por todos os lados, mas eu preciso ter calma, tranquilidade e paciência, porque só assim eu vou lembrar das orientações que me foram dadas. Porque a pessoa desesperada, ela não pensa. Já viu como é a pessoa desesperada? Ela não pensa. Desesperado, ele faz algo. Ah, na hora do desespero foi o que eu imaginei. Na hora do desespero foi o que eu pensei. Pois é, pensou errado. Então é preciso. O desesperado não age. Não age. Então é preciso ter essa tranquilidade. Sofre comigo as aflições como um bom soldado. O que você passou, Paulo também passou. O que você passa, eu também passo. O que eu passo, você também pode estar passando. Mas é preciso o quê? Saber enfrentar as aflições, que às vezes traz o quê? Sofrimento. Tá? Sofre, pois, comigo. Aí ele diz o quê? Sofrer as aflições significa o quê? Ninguém que milita, ou bom soldado, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta, a fim de quê, gente? Agradar aquele que o alistou para guerra. Ou seja, se eu quero estar focado no objetivo, na missão que o Senhor me deu, eu não posso o quê? Me embaraçar com negócios desta vida. A maior ou a melhor forma de se manter focado no objetivo, de se manter focado no local onde Deus quer que você chegue, a maior maneira, ou melhor maneira de fazer isso é dizer não a todas as coisas que te embaraçam. Às vezes não sabemos dizer não, sabe, nós não aprendemos a dizer não. Temos um objetivo, temos um propósito, temos um foco, mas qualquer coisa nos tira da direção, gente. Qualquer coisa nos tira, sabe, do foco. Nos leva, porque, sabe, eu penso que eu tenho que fazer tudo. Um exemplo, vou trazer um exemplo natural. A pessoa que está estudando para passar num concurso, dependendo do concurso que a pessoa vai fazer, ela precisa estudar muito, é verdade ou não é? Então ela vai fazer o quê? Ela vai abrir mão de alguns dias de quê? De sair com a família, por exemplo, de comer alguma coisa, de estar em algum lugar. Ele vai abrir mão, às vezes ele vai ter que estudar durante a madrugada. Ele vai abrir mão de dormir. Sim, vai dormir menos um pouquinho. Ele vai se esforçar, se dedicar um pouco mais. Só que aí tem a pessoa que não tem o seu mesmo objetivo. Ele não quer passar em concurso. Aliás, está tão tranquilo no serviço que ele está lá, do jeito que está. Para ele está bom. E se está bom para ele, ninguém pode condená-lo. Para ele está o quê? Bom. Mas ele vai olhar para você que tem um objetivo e vai falar assim: fulano, olha, você tem que parar de estudar um pouco, porque senão você vai ficar doido. Você tem que parar. E você diz: não, eu vou parar, mas assim que eu alcançar meu objetivo. Aí tem você e o concorrente. Se alguém convence você a parar, e você deixa aqueles estudos, no tempo que lhe resta, você deixa tudo aquilo e vai, como muitos dizem, espairecer, esfriar a cabeça, isso e aquilo. O teu concorrente vai continuar o quê? Estudando. No dia da prova, ele vai ter uma nota melhor do que a sua, e olha lá se ele passa e você fica para trás. Mas sabe por quê? Porque o que você fez não é errado. Não tem nada a ver sair, se divertir, comer alguma coisa, principalmente crente, né? Qual que é a diversão nossa? Comer é bom ou não é bom? É bom.
Puxa, chegar, pega a esposa, a família, os filhos, não, vamos para tal lugar, comer aquela pizza abençoada. Não sei se você gosta, acho que é difícil alguém que não gosta, tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. Ou vamos, sei lá, vamos jantar fora, fazer alguma coisa. Não é errado, mas no momento em que você está, se torna o que? Um embaraço. Eu lembro o caso do Neemias, que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Daqui a pouco os inimigos disseram para ele, Sambalate, Tobias, Gesem, todo esse povo fizeram o que, gente? Os chamaram, dizendo o que? Olha, Neemias, você precisa vir para cá, você precisa parar isso e vir para cá. O Neemias falou o que? Eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou parar. Por que eu ia parar essa obra aqui para ir ter com vocês aí? Está lá, Neemias 6,3, depois você dá uma olhada. Por que eu vou parar essa grande obra para ter com vocês? Eu não posso, eu estou o quê? Focado no objetivo. É a única maneira de caminhar, é a única maneira de andar. Primeiro, não olhar para trás e manter os seus olhos no seu objetivo, onde você quer chegar. Meu irmão, passe a olhar para aquilo que é importante para você, que é o que Deus plantou no teu coração. Passa a olhar para aquilo que é importante. Quando os homens disseram a Neemias, vem para cá, Neemias falou, olha, eu enviei mensageiros, dizendo, eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Espera aí, se eu sair daqui, vai o quê? Vai parar tudo. Por que eu vou parar tudo aqui para ir ter com vocês? Então ele estava o quê? Determinado a concluir a missão que Deus lhe deu. Ou eu e você colocamos no nosso coração uma determinação. Qual é o meu objetivo, o seu objetivo? Ah, pastor, meu objetivo é agradar a Deus. Tá, se o seu objetivo é agradar a Deus, aonde você tem que estar? Participando dos cultos. O que você tem que ler? Livros que edificam, Bíblia, principalmente. Sabe? O que eu preciso fazer? Orar. Eu quero agradar a Deus, mas eu não participo de culto na igreja. Eu quero agradar a Deus, mas eu não leio Bíblia. Eu quero agradar a Deus. Não, então você não tem um objetivo, esse não é o seu foco. Porque quando eu vou ainda aqui com lutas, mas eu vou orar. Porque orar é fácil? Não é. É uma pessoa que fala, orar é muito bom, eu amo orar, oh, que delícia. Mentiroso. Orar é uma guerra, irmãos. Orar é negar-se a si mesmo. Orar é abrir mão de si mesmo, e você dobrar os teus joelhos, né? Se prostrar, ou como você estiver, e você passar momentos ali diante do Senhor Deus, não porque tem uma necessidade, mas porque você sabe, eu tenho que adorar esse Deus. Não é ir a Deus só no momento da necessidade, eu tenho que fazer, e se eu não fizer, se eu não orar, eu vou desviar. Jesus disse, você tem que orar para não cair em tentação. Quem não ora cai em tentação, quem cai em tentação está em pecado, o pecado separa a pessoa de Deus, então a oração te afasta do pecado. Quem não ora cai em pecado, peca. Mas não, eu quero agradar a Deus, mas eu acho que não preciso orar tanto assim. Então não ore, você nunca vai alcançar. Então são coisas que eu tenho que observar, gente. Primeiro, deixar as coisas velhas para trás. Outra, permanecer firme na vocação com que fui chamado, de olho no meu objetivo, tá? Porque deixar as coisas que me embaraçam, mantenha a atenção naquilo que é importante. Muitas coisas sem importância estão surgindo na sua caminhada, e você está dando importância àquilo que não é importante, está te embaraçando. Quando a Bíblia fala de embaraço, é porque é algo que não é o quê? Pecado. Não é pecado. Qual o problema, pastor? É só uma amizade. Se não vigiar, daqui a pouco ela fica colorida. Qual o problema, pastor? É só, sabe, meu irmão, olha lá onde você quer chegar, e não tire os olhos daquilo.
Deixa as coisas velhas para trás. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Não se embarace com as coisas dessa vida, porque aí nós vamos alcançar o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Senhor Jesus. Tá? Só se alcança quem deixa para trás as coisas velhas e prossegue para o novo, focado naquilo que o Senhor falou em teu coração. Então é tempo de alcançar, é tempo de vencer. Digam amém? Fique em pé em nome de Cristo. Por gentileza, é hora de orar. É hora aqui de invocar o nome do Senhor. Meu irmão, olha o recado do Senhor. Olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Hoje Ele quer destravar todos os caminhos que estavam emperrados na sua vida. Todos os caminhos que estavam emperrados. Você estava como uma estátua naquela situação. Não vai. Não vai. Não ia. Deus está dizendo: eu posso hoje destravar todos esses caminhos. Mas lembre-se do que o Senhor está dizendo. Lembre-se do que a sua palavra ensina. Porque aí, meu irmão, você vai caminhar e vai chegar e vai alcançar em nome de Cristo Jesus. Amém.